Assim como aconteceu com Jacó, em Gênesis capítulo 32, versículos 1 e 2. Encontrado por uma milícia celestial e disse: "Este é o exército de Deus." E chamou aquele lugar de Manaim. Os pioneiros que nomearam esse lugar entenderam que o povo de Deus, bem como Jacó, necessitava de preparo ágil e doutrinariamente consistente para o exercício da fé, e migrar do campo, onde luta só e errante, para o campo onde flui a vontade de Deus, viva e abundante. Lugar onde uma só doutrina une, preserva e fortalece o caráter cristão de todos aqueles que por ali passam. De origem hebraica, Manaim significa acampamento de anjos. No Brasil, há cerca de 50 anos, é o lugar onde o exército de Deus prepara seus soldados para a luta espiritual. Esta é a sua história. Aqui em Vila Velha esteve um pastor. Esse pastor veio a falecer anos depois, o pastor Jonas Marques. Ele falou dessa experiência do batismo com o Espírito Santo, de dons espirituais. E nós éramos de uma igreja tradicional que não tinha isso, não conhecia isso. E não estava interessada por essa experiência. Quando começamos a orar, buscar essa experiência do batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, dos dons espirituais, nós entendemos que seria bom um lugar tranquilo, longe de qualquer interferência, burburinho de cidades e reuniões e coisa parecida. A história do Manaim é essa. De lá para cá, o crescimento, né? A igreja tem dado um salto grande nisso e ali passou a ser o centro de informações ou de informação doutrinária da Igreja Cristã Maranata. Desde o seu nascimento, no final da década de 60, a Igreja Cristã Maranata buscou um lugar onde saciar sua sede de comunhão e crescimento na fé. Um lugar onde o tempo não fosse limitador para o conhecimento de Deus, onde as atividades corriqueiras não competissem com o enlevo espiritual e nem fossem distrações no momento a sós com Deus. Um lugar onde os fiéis fossem uníssonos na doutrina bíblica e no amor ao Criador. Sem lugar fixo, as reuniões aconteciam em montes e praias nos arredores de Vitória. Mas foi em Marechal Floriano, bem próximo do município de Domingos Martins, na região montanhosa do estado do Espírito Santo, que um irmão generosamente ofertou, onde seria o primeiro Manaim. A tão idealizada propriedade, naturalmente bela, representa a criação e agora está diante dos olhos e ao alcance das mãos. No Manaim, lua e firmamento emolduram as noites tranquilas. O verde da montanha encontra o azul celeste e os primeiros raios do dia despertam os voluntários do reino. O Manaim é, sob a direção de Deus, uma oportunidade de crescimento para a Igreja Cristã Maranata, que segue em sua missão de anunciar o Evangelho eterno.
vamos abrir a Bíblia e vamos permanecer com a Bíblia aberta. Na primeira epístola universal de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro 1, 2. Vamos ler em conjunto. Vamos deixar a Bíblia aberta do texto. 1 Pedro 1, 2. Vamos ler comigo. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, a obediência e a ascensão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Um capítulo interessante, porque depois que o panorama é lançado, então Daniel vem com detalhes a respeito daquilo que foi lançado. Então nós vimos que no capítulo que foi mostrado todo o poderio do Império Gentílico, o Senhor mostrou a Daniel este mesmo império na visão desses animais ferozes, porque ele mostra o interior do homem e não o exterior. Então, dentro do homem sem Deus existe o interior, como nós falamos na aula de História e Geografia, o Amalequita, o Filisteu, o Amonita, o Moabita. Então, que são várias maneiras de se revelar o homem na sua estrutura sem Deus. Agora, quando o Espírito Santo opera, então esse poder é mudado. Irmãos, a paz do Senhor, essa aula vai ser dividida em duas partes. A primeira parte é limites do Espírito. Não tem nada a ver com os quadros aqui, será dado depois a aula sobre Daniel. Nosso texto que nós vamos abrir aqui é no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. O assunto é limites do Espírito Santo. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se a qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Lá no Velho Testamento, o livro de 1 Reis. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 2, verso 12. 1 Reis, capítulo de número 2, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. E o seu reino se fortificou sobremaneira. Meus irmãos, a palavra que o Senhor determinou aqui para nós nesta hora, a respeito dos limites do Espírito Santo, é para que nós possamos entender uma coisa, que nós estamos vivendo a dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo no momento do domínio das coisas do Espírito Santo na vida da igreja, e é necessário que nesta hora nós entendamos que a profecia do Senhor ela está de pé. Porque quando eu uso o tóxico, então eu consigo coisas extraordinárias, consigo transmitir certas coisas que eu não alcanço. Então eu tenho uma série de coisas que começa a descrever. Então vejam, a mente deformada, por que a mente está deformada? Porque o homem de hoje é o homem dessa situação, é o que a carta diz, é o mundo dos homens alucinados.
Então ele transmite ali alguma coisa que ele recebeu do tóxico, porque o tóxico é o principal alucinógeno que está aí. Então ele está sendo envolvido por essa situação e isso está sendo transmitido. É esse ensino que nós estamos vendo aí. Então nós não somos contra meios de comunicação, nada, não estamos mencionando isso, não citando dessa maneira, mas se vê em alguns casos que às vezes se lê, até a imprensa comenta a maneira que isso é transmitido, que isso é trazido. A experiência vem em cima da criança, às vezes, vem em cima do lar, dentro do lar. A mudança de comportamento, às vezes, do lar. A esposa que viu lá na novela, a moça que deu uma mudança de atitude e lá e tal resolveu passar o seguinte: fez o marido não é que manda ela, e se o marido não é, ela dá uma surra no marido, então ela vai ficar disse, na hora vai ter que mandar que sou eu, e se ele sair fora dois, vou dar uma surra dele. Ela aprendeu aquilo ali, certo? Então ela recebeu uma informação, de uma mente totalmente deformada. São os conceitos que estão aí, são os conceitos que existem por aí. A religião não está conseguindo vencer esses conceitos. Por que a religião não está conseguindo vencer esses conceitos? Porque a Bíblia na letra, ela não resiste aos conceitos modernos. Você vai falar sobre casamento? Usa a Bíblia e vai na letra para você ver. Todos os conceitos modernos aí derrubam qualquer argumento que você usar aqui na Bíblia, se não for por revelação. Então é por isso que a letra mata. E nessa hora, os conceitos modernos não resistem à revelação. Porque a revelação transforma. Conhecereis a verdade vos libertará. É completamente diferente. Então é por isso que a igreja está vivendo nessa hora dentro de um contexto do mundo que aí está. É a igreja vivendo essa situação. De que maneira a igreja pode estar preservada nessa hora de tudo isso? De que maneira ela tem que estar sendo preservada? Ela está preservada pela revelação. Então a revelação é preservar a igreja. Agora, entre 11 e 14 anos, todo adolescente tem uma tendência natural dentro de si para o seguinte: a opinião de outro adolescente, portanto, a opinião de uma pessoa que está muito imatura, vale mais do que o conselho, a opinião de pai, de mãe, pastor, diácono, polícia, juiz e carcereiro. Dão mais valor a essas opiniões do que de pastor, professor de escola dominical. É uma idade muito crítica. E nós estamos no mês quando as igrejas, os pastores e pais estão dando atenção para os adolescentes exatamente nesta faixa de idade. É muito séria, é uma luta, mas nós já sabemos, pelos testemunhos que nós já vimos, quanto a crianças, que Deus vai operar milagres, libertando adolescentes das ideias perniciosas, malignas e morais que existem no mundo, para que sejam do Senhor Jesus. E quero ainda terminar com uma revelação que o Senhor deu. Quando os pais criam os seus filhos para serem de Jesus, permanecem na bênção da salvação, permanecem com os pais eternamente. Quando os pais educam os filhos para gostar das coisas do mundo, as crianças ficam com os pais até, no máximo, 14 anos. Depois saem do lar, saem da orientação dos pais e vão para a perdição. O Manaim de Domingos Martins, da Igreja Cristã Maranata, diferente de denominação ou possível religiosidade, é uma experiência preciosa a quem o visita. No Manaim, o vento fala nos pássaros. Na flora exuberante,
nos recantos de bosque ou nas clareiras, no Monte Jerusalém, já banhado de lágrimas como num odre, onde Deus recolhe generoso nosso sofrimento ou penúria. O que ali se escuta nas aulas sobre a Bíblia não se esquece mais. Integra-se a uma nova visão, nova forma de vida que se estabelece na palavra ou no mistério da eternidade, onde a sede do manancial é de fonte selada. E tem saudade aquele que há um tempo, nas agruras e peripécias da existência, longe de Vitória, não tem mais ido a esse jardim do Éden. No Manaim há também um lago que tem a aparência de um violino de serenas águas, que até recorda o Tiberíades, ao lado, aprazível restaurante. No Manaim vão autoridades, convidados e não querem mais sair, não só pela comida saborosa, mas pelo convívio fraterno, pelos hinos, pelo fervor e força da presença do Criador e pela hospitalidade fiel. Se Machado de Assis advertiu que todos têm uma lira no coração, no Manaim não é necessário lira. A música tocável é a da alma, onde o coração começa a ver. Inicialmente ele foi usado como alojamento para os jovens. Era usado aqui leitos tipo triplex. E essa denominação, ela permanece até hoje no imóvel como triplex, conhecido como triplex, por causa desta origem que foi dada no início. Hoje ela está modernizada, foi ampliada e a laje que foi batida foi dada a oportunidade de fazer um templo para onde os membros vêm aqui para receber instruções através da palavra. Chegamos a ter seminários no início por quase 5, 6 dias, depois foram diminuindo à medida que foram se adequando. A parte física foi sendo também aperfeiçoada. Nós, por exemplo, até casos interessantes hoje históricos, por exemplo, triplex. Muita gente não sabe por que aquele templo onde funciona o princípio antes é chamado de triplex. Ele é chamado de triplex porque ali era uma hospedagem, ali em cima era uma hospedagem masculina. Mas nós chegamos numa época onde sobrecarregou o Manaim e nós, na semana de véspera, nós começamos a tomar conhecimento de que o número de participantes ia ser muito grande. Então, como não tínhamos local, não tínhamos lugar para alojar essas pessoas, o que foi feito? Em vez de fazer um beliche, que eram 2 camas, uma embaixo e outra em cima, se criaram 3 camas, a primeira, a segunda e a terceira. Então eram 3 camas, a pessoa tinha uma escadinha, tinha um que dormia no primeiro, outro dormia no segundo, outro dormia no terceiro. Então todo aquele alojamento foi feito com essas 3 camas que eles chamaram de triplex, porque eram 3 camas. Então aonde você está hospedado? Não, onde você está alojado? Eu estou alojado no triplex, que era aquele alojamento onde as camas eram 3, 1, 2, 3. Esse nome ficou até hoje. Saiu, acabou o alojamento, foi transformado aquilo ali em templo e continuou o nome de triplex. Na pregação de Jesus, a palavra manancial é recorrente. Uma fonte a jorrar é a figura que ele usa para comparar àquele que beber da sua água. Ainda completa dizendo: nunca mais terá sede. A importância dos mananciais se torna a cada dia mais definitiva no agrupamento de pessoas. No Manaim, não é diferente, para atender a demanda de cada seminário. O suprimento de 1 milhão de litros é necessário, não apenas para prover uma água pura e saudável, mas atendendo um programa de sustentabilidade. Assim, essa água é reutilizada, reduzindo também o custo ambiental. O Manaim revela, por meio do tratamento e reuso da água, um zelo condizente com o usufruto das dádivas da criação do nosso Deus. Acerca da experiência de viver e aprender mais de Deus em família. E como essa vivência é tão rica no Manaim.